Olá pessoal, eu sou a Nájila, sou psicóloga e psicanalista e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a dor na separação prematura, solidão, prematuridade e fragilidade psíquica. Então eu vou trabalhar um pouco hoje essas questões de separação prematura no bebê, especialmente nos primeiros dias de vida. É claro que as separações elas são difíceis em qualquer momento da vida e também independente do contexto, mas quanto mais precoce é o que mais impacta o psiquismo, é o que mais vai trazer marca para nossas experiências futuras, inclusive de separação, e também trazendo questões de forma geral, em relação ao desenvolvimento psíquico. Então vou trabalhar um pouco sobre a solidão vivida pelo bebê, a prematuridade, no sentido da prematuridade de fato, o bebê que nasce prematuro, e toda a fragilidade psíquica envolvida nesse momento. Então, quais seriam os objetivos para trabalhar esse tema? Analisar os efeitos psíquicos da separação prematura entre mãe e bebê nos primeiros dias de vida. Então, considerando esse vínculo muito próximo necessário para o bebê, a gente sempre intitula mãe, mas é claro que é alguém que faz a função materna. Então, quando eu dizer mãe, compreendam função materna. Claro que a mãe biológica em si faz diferença, então isso eu vou trazer alguns momentos, porque é o corpo que o bebê experimentou durante a sua vida intrauterina, então a gente não pode desconsiderar isso. Porém, a função materna ela vai poder ser executada por uma pessoa que deseje, Esse é o ponto, não exclusiva a mãe. Porém, a mãe biológica também tem esse impacto. Vou trazer as contribuições Françoise Doutor, que ela inicialmente pediatra e posteriormente psicanalista. Ela trabalhou muito na clínica infantil e também da adolescente, e ao final da sua obra ela foi se dedicando mais na clínica dos bebês, inclusive atendendo de fato bebês não só clinicamente, mas em outras esferas como hospitais, UTIs, abrigos, fazendo orientação também de profissionais que atendiam. Então ela pensava esse atendimento variado, não específico só na clínica psicanalítica. Ser na clínica, nesse viés das questões mentais, psíquicas, já é relativamente uma inovação, porém ela amplia isso, então ela não se restringe, pensando até que o desenvolvimento é de forma geral, então não é só um ponto que a gente investiga, a gente tem que ver todos os fatores envolvidos. E refletir também sobre estratégias clínicas de escuta e acolhimento, Então, como que isso pode ser feito nessa clínica, que nesses primeiros dias ele vai estar um pouco mais voltado à questão da área médica, nas hospitalizações. Como ela era pediatra, então ela já tinha esse viés mais fácil de estar lá. E a ideia é trazer um caso clínico próprio da Françoise Doutor e um outro para discutir de casos de bebês de fato ali, bem no início da vida. Então, o que a Françoise Doutor vai dizer da separação prematura? Que vai trazer um impacto de solidão, Então a criança ela vai se sentir só, e a solidão, a falta de relações é o que traz uma questão grave para o psiquismo. Então, se o bebê está num ambiente intrauterino, que ele está habitando um outro corpo, que ao mesmo tempo é um corpo dele, Então ele está lá no corpo da mãe, mas não tem noção que não faz parte dele, ele vai ter noção quando ele nascer. Só que todas essas marcas vividas na vida intrauterina, são marcas ali de acolhimento, de amparo e de reconhecimento. Então, a partir do momento que nasce, Françoise Doutor vai dizer que isso é um trauma do nascimento. Se perde algo que se tinha. Então, é a relação com o outro que vai, de alguma forma, trazer esse lugar de existência para a criança. Que, como eu comentei, a mãe biológica em si faz essa diferença, mas o outro precisa desejar, independente de quem faça essa função. Então, a solidão nos primeiros dias de vida é, acho que, o pior que se pode acontecer com uma criança. Então, por isso que a doutora nomeia de catástrofe. Separações prematuras são devastadoras, e muitas pessoas têm questões, de as famosas carências que a gente fala, mas muitas questões graves de saúde mental justamente por ter vivido isso na infância. É claro que isso ainda é um tabu, pensar nessa, quanto mais precoce, inclusive dentro da vida intrauterina, mas é um fato.
né? Então, se a gente atender um adulto e fazer uma ligação do que aconteceu com ele, né, antes, a gente vai achar um rastro. Então, se o psiquismo é formado na infância, a gente precisa considerar. E aí, tem não estudos da Françoise Dolto, mas de outros trazendo esse impacto também, não de colocar psicopatologias em si, mas o sofrimento psíquico de certa forma, que não necessariamente é visto na infância, é visto às vezes como causas orgânicas, até porque a criança responde psicossomaticamente, ela vai responder pelo corpo. Vou trazer um pouco a questão da anorexia precoce para vocês entenderem isso também. Mas a questão é esse estar só, mesmo tendo alguém perto, mas essa pessoa não esteja com ela, né? Então é a solidão pela falta de desejo do outro, de alguém que queira que eu esteja vivo, né? De alguém que me olhe de certa forma. Isso é necessário para todo ser humano, inicialmente de algo mais alienado na infância, mas a ideia é que não seja algo alienado por causa da vida, claro, né? Mas essa fusão ali inicial com o outro que deseja é necessário. Casos de prematuridade são complexos porque, independente desse outro e a criança que necessite da incubadora, ela é obrigada a ficar isolada. E isso vai trazer um impacto, então, não é âmbito de responsabilidade de ninguém, né? Porque o bebê que está na incubadora, a pessoa não tem culpa, mas é aquele que não está. Né? Acho que não é esse ponto, né, para pensar nisso, mas justamente esse lugar, né, obrigatoriamente isolado que, infelizmente, muitos hospitais não têm esse olhar dessa necessidade de deixar presente a mãe ou alguém ou algum familiar, ou enfim, de alguma outra forma que não seja tão solitário para a criança. Né? Então, seria uma forma de solidão. E tudo isso, a separação prematura vai trazer uma fragilidade psíquica. Então, é aquilo, né? Começa de certa forma mais poroso ali, não tem tanta consistência por não ter ali investimento, né? Então, é como se a base sólida ela não fosse sólida, na verdade, né? Então, vai ter uma fragilidade justamente por essa necessidade que a gente tem do outro, necessidade de alguém que deseja a nossa existência. Então, a separação, ela é uma ruptura psíquica, como eu comentei, em qualquer momento da vida. Porém, adultos, teoricamente, têm uma estrutura já formada para lidar um pouco melhor com isso. Não significa que não sofra, né? Mas lida um pouco melhor, teoricamente. Mas adultos que passaram por isso na infância, pode ser que repitam a mesma sensação, né, sentida lá justamente por não ter uma segurança, né, de alguma forma, a segurança afetiva de um outro. Então, uma ruptura psíquica pode trazer sérios problemas, né, de questões de saúde mental. A privação sensorial, então, se a gente for pegar o exemplo da incubadora, né, se tem a ausência do toque, da voz, do cheiro, do olhar, daquela que o bebê habitava. Então, se perde tudo aquilo que era reconhecido pela mãe. Então, como que faz isso, né? Como que ele vai reconhecer? Né? Claro que assim, a mãe não precisa ficar a vida inteira ali com a criança, mas esses momentos de reconhecimento são necessários. E quando eu trazer um caso para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, a privação sensorial traz esse lugar de solidão. É como se o que tivesse ao redor fosse ameaçador. Né? Então, é terrível para a criança. Outro exemplo, além da incubadora, a gente pode pensar na própria morte materna, né? Quando a mãe morre no parto e aí se perde isso e precisa se restabelecer o laço. Então, esse vai ser um exemplo do caso que eu vou trazer. É uma morte simbólica, né? Então, é como se o bebê perdesse parte dele de alguma forma, quando há uma separação prematura. Por isso tem que ter muito cuidado na infância, não só essa questão da incubadora ou da separação em si, mas mudanças muito bruscas, né? Se ela muda numa casa, está na outra. Então, essas separações de ambientes, de lugares de reconhecimento também trazem um impacto, não como uma perda materna, claro, mas trazem, então, são questões aí para refletir, né, com a criança. Françoise Dolto sempre traz uma questão de que não é que a gente não possa fazer nada, mas a gente tem que comunicar isso ao bebê. Então, sempre colocar linguagem falada de fato. O bebê tem uma linguagem sensorial pelos órgãos sentidos, mas a palavra de fato que vai trazer uma representação. Então, independente da idade, isso já vai ganhando de alguma forma marca psíquica, que vai ser mais fácil para ele dar no futuro. Então, a palavra ela dá lugar em qualquer momento. Claro que a criança não vai entender de fato, até porque não tem seu desenvolvimento cognitivo, né,
ali já estabelecido, mas já vai gerando marca e até uma conversa ali com a neurociência. Então, o falar com o bebê. Falem com os bebês que vocês vão ver a diferença. Daqueles que não são falados com aqueles que são falados. E a repetição de rupturas, né, pode causar um risco de fechamento autístico e estrutura psicótica. Quando eu trago questão de autismo e psicose, a psicanálise vai pensar em estruturas psíquicas, então a gente não está pensando em diagnóstico do CID, psiquiátrico, DSM, nem nada. A gente está pensando em como que é o funcionamento psíquico, que às vezes pode ter uma semelhança ou outra, mas o diagnóstico é feito de uma forma diferente. Então, o autismo que a gente vai falar em psicanálise não é o mesmo que a gente vai falar na psiquiatria, com coisas, eu acho que, apesar de terem semelhanças muito diferentes, né? E na psicose, de certa forma, também, mas se a gente pensa que o fechamento autístico está ligado a essa questão de uma recusa do outro, isso para a psicanálise, então a separação prematura, de alguma forma, está promovendo aí a ausência do outro, de algum jeito, reforçando, né, esse comportamento. Tem teorias, né, por exemplo, de uma psiquiatra, Margaret Maher, que ela vai dizer que todo mundo passa por um aumento autístico teoricamente normal, que seriam ali os primeiros meses de vida. Então, a gente está fechado naturalmente em relação com o outro que nos leva. É um assunto que leva pano para manga, a questão do autismo, mas é para pensar no autismo não... todo autismo é problemático, não nesse sentido, né? Até porque François Doutor vai dizer a estrutura é uma resposta do sujeito, então a gente tem que respeitar também. A gente pensa quando tem uma questão de sofrimento, que não é porque tem uma estrutura que tem um sofrimento necessário, né? Necessariamente. Assim também na psicose. Então, como a gente vê alguns efeitos clínicos, né, sobre a separação prematura, né? O que acontece? Apatia e retraimento. Então, o bebê em algum momento ele tem que se relacionar, ele tem que se mostrar de alguma forma sorrindo, mexendo as pernas, os braços, olhando de algum jeito. É um ponto para a gente pensar num quadro de evolução autística, a apatia ou retraimento, então tem essa semelhança. Instabilidade emocional, então bebês que choram muito ou que não choram, então coisas que já podem ser observadas. Há bebê que não dorme, por exemplo, ou dorme mais ainda do que... Já dorme bastante, já dorme mais ainda. Bebês que não querem se alimentar ou se alimentam, então está tudo ligado com a estabilidade emocional, né? Prejuízo na organização motora e linguística. Então, normalmente, bebês que já estão, né, num relacionamento com o outro têm movimentos mais leves, né? Porém, né, bebês que estão em alguma questão psíquica, eles têm movimentos mais assim, bruscos, assim, não tão ordenados. É um outro ponto de observação. Claro que é uma área mais da terapia ocupacional, mas também é algo que a gente pode observar. E até os próprios, né, o bebê já faz balbucios, né, quando pequeno, né, então tem esse lugar também de pensar quanto ele está colocando a voz ali, né, então pensar nesses lugares dessa organização motora e linguística. E dificuldade de simbolização e investimento afetivo. Então já é possível, né, minimamente, as simbolizações e investimentos afetivos por conta do bebê, até justamente nesse movimento de resposta que ele faz. Então, né, nesse chamar a atenção do outro de alguma forma. Então, isso já acontece, né, até pela simbolizar, a gente pode dizer que quando ele reconhece algo, por exemplo, reconhece a mãe no sentido desse reconhecimento que ele já tem da vida intrauterina, né, já é uma forma de simbolização. E vai haver uma dificuldade aí no processo, quando, principalmente posteriormente, né? Quanto mais tempo de separação prematura, né, pior é. Pensando assim, em essa ausência do outro, né? Incubadora, por exemplo. Ou várias separações prematuras. Então, quanto mais, né, mais longo, né, o período, pior é, né? Então, vai ter uma dificuldade, principalmente posteriormente. François Doutor, no livro Seminário de Psicanálise com Crianças, ela tem um texto que ela vai dizer a incubadora, um autismo experimental. Então ela vai dizer assim, de novo, não dizendo do autismo de forma pejorativa, mas dizendo o quanto que essa solidão, esse afastamento vai influenciar para esse grau de evolução autística que vai trazer sofrimento. Acho que é sempre importante a gente trazer essa questão.
né? Então, a incubadora, né, como ambiente de silêncio e solidão, só aquele barulho infernal da máquina, da própria incubadora. Então, imagina você ficar com aquele barulho num lugar desconhecido, sem entender o que está acontecendo, e só aquele barulho na sua cabeça. Deve ser enlouquecedor, imagine para criança. Há uma dissociação sensorial e afetiva, porque aquele reconhecimento lá materno ele vai se perder naquilo que já era, né? Não tem nada conhecido ali. Então, uma potencialidade psicótica em prematuro. Então, o doutor vai dizer justamente esse lugar de não colocando já isso vai acontecer de fato, mas de uma potencialidade. Então, quem trabalha com bebês fica atento em relação a isso. E uma ruptura no vínculo com o corpo materno. Então, mesmo que assim, a mãe não quer ser mãe e vai embora, tá? Tem uma ruptura, mas né, tem formas ali de um abraçamento do outro, né? Um amparo do outro. Mas esse vínculo corpo materno por obrigação, ele é terrível, né? Como eu já comentei. E é claro que todo mundo tem desejo de retorno à vida fetal. Né? Posições de fetais, né? A questão de quando você se acalma com água, enfim. Você escuta algo ali de uma música, algo rítmico, né? A vida intrauterina é muito rítmica, né? Coração, tal. Então a gente tem, né, as nossas primeiras marcas, né? Que são marcas seguras, de certa forma, fazem com que a gente queira voltar para lá, né? Então, o movimento de inércia, que a gente não precisa se responsabilizar com as coisas, né? O próprio corpo da mãe dá de comer, enfim, a gravidade, a gente pode até fazer cambalhota na barriga da mãe, enfim. Né? Há sempre dentro da gente um desejo a esse retorno no sentido da parte positiva, é claro. A gente nasce para não morrer de asfixia, então se a gente nasce é porque esse lugar não cabe mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem desejo de voltar nesse lugar, esse lugar é perigoso porque pode nos matar. Que daí deixaria a gente fechado de fato, né? É claro que é uma questão simbólica, mas mediante a separação prematura, o que né, o bebê vai querer tender a fazer? Ir para um lugar de acolhimento. Se tá chovendo lá fora, eu vou querer correr para minha casa para mim não me molhar. Então, né, esse lugar aí de a gente de busca de um amparo de fato, né? Então, pensando numa separação prematura muito precoce, ali de fato, nasceu, vai para a incubadora, ou a mãe morreu, enfim, algo grave. Né, vai se tentar negar o nascimento. Então, o fechamento, por exemplo, do bebê, o não querer comer, né, o não querer fazer um monte de coisas, é porque na barriga da mãe não precisava. Né? Então, né, não é uma forma assim. Claro que tem as questões orgânicas, mas é uma forma de tentar voltar para esse lugar melhor, né, do que está agora. Né? Então, se recusa, né, de envelopes sensoriais oferecidos por e-mail. Então, vamos pensar, o bebê fica muito tempo na incubadora. Pode ser que ele tenha dificuldade depois de querer se relacionar ali com outras pessoas, né, com outras situações. Então, assim, é tudo desconhecido. Como que eu vou aceitar o que eu não conheço? Né? Então, já se há um trauma ali, um impacto muito grande, né? Então, fica mais, então, e se não aceitar ali, não é porque não quer, porque não consegue. Então, vai tender a se fechar, ficar relacionando-se de alguma forma consigo mesmo, né, nessa tentativa de retorno à vida fetal. Isolamento e inibição das funções corporais. Então, foi o que eu comentei, né? A criança vai diminuindo ali, então ela vai não querendo se alimentar, ou dormindo muito, vai se fechando, não olha, não interage, né? Vai se fechando cada vez mais, né? Por exemplo. Como também pode vir ser outra forma totalmente ao contrário, come demais ou não dorme, né? Esse outro lado. Né? E o autismo, no caso, entraria como uma defesa psíquica diante desse desamparo. Então, se a gente for pegar o que a Margaret Meyer traz dessa questão desse primeiro momento autístico que todo mundo passa, né? Então, na verdade, a gente, na relação, sairia de um fechamento. Então, o autismo ele vai entrar como defesa, é como se protegesse o bebê, toda essa apatia, esse retraimento, ele está se defendendo de algo que ele tem medo. Então, por mais que o ambiente agora seja acolhedor, não foi. E aí, para resgatar isso, ele vai levar um tempo. Então, o autismo ele entra ali como algo para estabilizar a criança de alguma forma, por mais ambíguo que seja, né? Porque é como se fosse uma proteção. O autismo, de fato, é uma defesa, né? É uma defesa contra o mundo,
porque o mundo, ele de alguma forma foi um tanto cruel. O mundo é cruel com todos, né? Mas vai dependendo de como se impacta, né? Então, às vezes a gente não tem uma estrutura autística, mas a gente tem momentos autísticos e vice-versa, né? Momentos neuróticos, momentos psicóticos. A gente acaba tendo uma estrutura base, mas a gente passeia pelas outras, né? Porque a gente é ser humano. As estruturas são defesas de fato. A questão é quando essa defesa ela faz a pessoa sofrer. Então, o fechamento ao ponto de fazer com que a criança não coma, isso é um problema, né? Então, que ela não viva de certa forma, né? Então, aí que a gente vai pensar ali em uma psicopatologia nesse sentido. E algumas estratégias clínicas, né? Então, a linguagem, como eu comentei, disso de você colocar a palavra, você, ao mesmo tempo que você usa a voz, você representa aquilo, até porque a voz não é algo monocórdio, né? Uma voz assim que tem ali intenção. Então, quando eu falo, mas que eu fale num tom específico, vai ter algo em mim diferente, algum tom, então alguma expressão minha que uns sintam de um jeito, outros do outro. Então a linguagem tem esse lugar simbólico. Então falar com a criança é muito importante, principalmente em situações de apatia. Não, falar demais também não adianta, mas precisa de fato ali, porque senão fica muita coisa para a criança. Mas precisa falar com ela, né? Uma escuta sensível e acolhimento afetivo. Uma escuta sensível, no caso, ver esse bebê no lugar de sujeito, no lugar que ele está respondendo a algo que está acontecendo com ele, e de alguma forma também ter o afeto ali. Então, demonstrar esse desejo pela criança de que ele saia desse lugar de sofrimento. Reativação simbólica das experiências sensoriais. Então, é uma forma, quando você pega algo, por exemplo, que uma roupa que era da mãe, ou a voz da mãe, ou o próprio corpo da mãe, algo que remeta a ele àquela expressão sensorial, ou que não seja necessariamente da mãe, mas que traga essa sensação, é uma estratégia clínica também, que eu vou mostrar no caso para vocês. Uma presença que sustente função materna simbólica. Então, é aquilo de desejar a criança, como comentei, dependendo de ser a mãe ou não. E uma continuidade vincular com base para a simbolização. Então, assim, não basta esse vínculo ser só no início, ele precisa de ter uma consistência. E não precisa ser uma pessoa só também, né? A gente fala de função materna de ser uma pessoa principal, teoricamente também mas não é só a pessoa principal, né? Então, tem outros vínculos, claro que totalmente possíveis, né? Igual a gente fala assim, fulano também foi minha mãe, fulano também foi meu pai. Então, babás, tias, avós, então, professores, todos nesse lugar, né? Então, deixa a gente, enquanto profissional, olhar também esses vínculos aí, não só para vínculo com o bebê, mas apoio também à mãe, né? Aquele que tá o cuidador principal. Então, a separação prematura, né? A doutor vai dizer que é uma marca estrutural, então, de alguma forma, estrutura algo na criança, né? Impacta profundamente o psiquismo e a subjetividade. Então, uma vez uma separação prematura, essa marca estará lá pro resto da vida. Então, não necessariamente sempre trazendo questões, mas ela vai estar lá e vai ter que fazer algo positivo com ela, né? Então, vai ter algo inscrito de alguma forma, né? Requer intervenção clínica ética e cuidadosa. Então, não olhar assim, é só um bebê, não está sentindo nada. Então, o doutor, né, pensa muito nisso, nessas reações do bebê. Então, como que essa reação está dizendo, né? Reconstruir o laço é essencial para o desenvolvimento, então tem que se pensar em estratégias clínicas para trazer, né, reativar o laço, porque uma vez que há uma separação prematura, há um rompimento do laço. Então tem que observar também, né, esse resgate. Aí eu vou trazer um pouco da anorexia precoce, por quê? A anorexia precoce é um dos quadros mais presentes em bebês com menos de 6 meses, considerados os mais graves. Então, por que a gente pode afirmar isso, né? Além de ser um índice maior de anorexia precoce em bebês pequenos, normalmente depois de 6 meses, mas é muito mais grave pensando antes, o primeiro vínculo que a gente tem ao nascer é a amamentação, né? Algo que alivia toda aquela tensão que se tem física da fome.
Então, além de aliviar isso, tem a relação com o outro também. É um conjunto de coisas, não basta também só a alimentação. E se de alguma forma o bebê não se alimenta, ele não está só recusando algo para sobreviver, ele está recusando o outro também, porque houve algum impacto aí que fez com que ele se defendesse de alguma forma. Então, pensar nesse lugar da amamentação. Tá tudo bem, às vezes a pessoa não tem, a mãe não consegue, não tem leite, não consegue dar de mamar. A questão não é necessariamente essa, né? De repente pode ter a mãe ali, pode ter uma mamadeira, né? Não, a gente não pode reduzir também, né, só o leite materno, apesar de ele ser feito para o bebê, né? O doutor vai dizer que cada leite da mãe é leite para o bebê. Mas às vezes há casos que de fato não dá. Mas isso não significa que vai trazer uma questão. Mas se tiver o leite materno é melhor, principalmente no primeiro ano de vida, que a doutor fala que é o ideal para a amamentação. Então, esse lugar aí traz muito além da saciação da fome. Eu brinco que às vezes eu falo assim, a gente come e depois ama. Porque é no sentido assim que a comida, ela é o que alivia muito de uma tensão inicial que a gente tem. Nasce com fome, né? Tá, tem outros estímulos, mas a fome é o que mais aperta, né? E também tem afeto naquilo, né? Não é a comida lá, não. Se prepara aquilo de alguma forma. Então, a recusa alimentar, ela vem muito nesse lugar. Claro que não só com bebê, mas com bebês ali é muito mais grave, né? Um bebê não... Porque com dor ali de fome não mamar, né? O que está acontecendo? É uma forma de ele dizer alguma coisa, então quando o doutor vai dizer tem um impasse na linguagem aí, ela está dizendo linguagem sensorial, então está querendo dizer alguma coisa. Por que ele não quer comer? É a forma dele dizer. A criança que vomita muito, ela está querendo dizer alguma coisa também. Já vi bebês, casos clínicos de vomitarem sangue, sem causa orgânica nenhuma. Então o que eles estão querendo dizer? O doutor vai dizer da confusão da laringe com a faringe. Então, o mesmo lugar que se alimenta é muito perto do lugar que sai a voz. Tem uma confusão linguística ali nesse sentido. Então, muitas vezes o vômito ou as próprias questões alimentares de não comer seriam formas de não falar ou expressar de alguma forma essa fala psicossomática. Então, a recusa alimentar é uma forma de linguagem, dependente do momento da vida, mas principalmente com os bebês. A anorexia precoce, ela traz um sofrimento psíquico muito grande, então advém na verdade um sofrimento psíquico, então o bebê está angustiado, então ele não aceita algo do outro porque está com medo e logo ele fica angustiado, né? Então, esse lugar psicossomático da criança, por isso que nós temos dores e coisas no corpo que a gente não sabe, né, de onde necessariamente vem, provavelmente daí. Em caso de separação prematura é muito comum a anorexia precoce, né? Então bem comum, e é uma forma de se deixar morrer. É meio duro às vezes dizer isso, mas é como se fosse o suicídio do bebê. Então, como que o bebê suicida não comendo? Isso é terrível, mas infelizmente acontece. E a anorexia também é comum em quadros de evolução autística, recusa do outro, recusa o que vem do outro alimento, né? Então, esse mesmo lugar. Então, a separação prematura, de alguma forma, ela vai estar vinculada à anorexia precoce, né? E vinculada também, pode estar vinculada ao autismo, né? Normalmente é o que se apresenta na clínica. O hospitalismo é um conceito do René Spitz, que foi um psicanalista também, que observou bebês órfãos da guerra. Então, havia muitos bebês em orfanatos e hospitais, e alguns bebês eles morreram sem causa orgânica nenhuma. E aí ele conceitou esse termo hospitalismo para dizer de bebês que tiveram esse impacto da separação prematura, uma forma de depressão muito grave, né? Seria esse hospitalismo, e por conta de não ter um outro ali desejante e não ter um outro para recuperar ele dessa separação, pela perda dos pais. Imaginem, muitos bebês com poucos cuidadores, como que, né, iria dar esse investimento, né? Então, muitos morreram sem causa orgânica. Então, é aquele lugar do se deixar morrer do bebê. Então, existe de fato estudo sobre isso é real, isso acontece. É claro que era uma situação de guerra, era algo mais específico, mas a gente pode, de repente, pensar em muitos casos de
de bebês ali que a gente achava que era causas orgânicas, mas será que era só orgânico? Não tirando o orgânico, mas será que só? E essa tentativa de retorno à vida fetal, né, é uma tentativa de retomar o narcisismo, né? Françoise Dolto, ela conceitua o narcisismo não pensando só depois que a criança nasce, na constituição da sua imagem psíquica. Ela vai pensar que isso já nasce na vida intrauterina, que ela dá o nome de primordial, de base fundamental, né? Pode ser essas 3 traduções. E seria um reconhecimento do que foi vivido lá. Então, se há algo lá no corpo marcado, essa tentativa de retorno vai acontecer. Só que como, né, a gente morre, né, se a gente o neném nasce para não morrer de asfixia, se ele volta por esse lugar, é uma forma de se deixar morrer. Então, não vai ter, não se alimentar, não vai ter mais o corpo da mãe. Então, ao mesmo tempo que se volta nesse lugar desse narcisismo, também, né, é uma forma ali de morte, de suicídio. Agora eu vou trazer um pouco do caso Agnes. O caso Agnes, Françoise Dolto, no livro A Imagem Consciente do Corpo. Então, onde a doutora vai trazer todos esses pontos que eu comentei, do narcisismo, né, de toda essa questão da constituição, também incluindo a separação prematura. Então, quem foi a Agnes? Logo ao nascer, a Agnes foi amamentada por 5 dias. Só um ponto que a Françoise Dolto diz da importância da criança ficar com a mãe biológica ininterruptamente 8 dias. 8 dias experiência clínica, nada muito específico. Observação, né, na verdade. Então, quando a gente pensa amamentada por 5 dias, já tem um ponto aí, né? E após esse período, se recusou a aceitar qualquer alimento, né, após a hospitalização da mãe. Então, a mãe foi hospitalizada, não pôde mais amamentar, e ela se recusa. Então, aí a gente já vê, evidentemente, um caso de separação prematura. Então, estava lá com a mãe e não pôde estar mais. E aí a anorexia precoce surge. Então, como eu comentei, normalmente é a primeira afecção, né, alimentar ali que vai aparecer. Normalmente ligado sempre a essa questão da oralidade, da amamentação. Da alimentação, na verdade. E aí, o que aconteceu? Entraram em contato com a doutora, porque os médicos não sabiam o que faziam. E aí a doutora tinha esse lugar aí que era tipo uma bruxa, curandeira de criança, então correram atrás dela porque não conseguiam resolver. E ela orientou o pai a enrolar, né, a bebê, né, em uma camisola usada pela mãe. A mãe acabou falecendo, né, então não teve muito jeito. E aí ela pensou assim, eu preciso reativar esse lugar desse narcisismo primordial, que seria esse reavivamento desse reconhecimento do cheiro materno, por esse lugar sensorial. Lembra que eu comentei dessa linguagem do corpo? Então, quando o pai enrola ela na camisola com o cheiro da mãe, ela começa a se alimentar no mesmo momento. Então, foi uma tentativa que funcionou ali em reavivar os órgãos dos sentidos. Então, esse estímulo olfativo, o cheiro materno, contribuiu para a sensação de segurança por meio de reconhecimento que é familiar. É claro que agora teria todo um trabalho do pai, a angústia do pai, várias questões ali com a família, pela perda da mãe, mas, né, trazer essa questão sensorial foi necessário. Senão a criança ela ia morrer. E a doutora vai dizer o seguinte: o que faltava a este bebê devido à ausência de sua mãe? Para saber engolir? Havia mamado por 3 ou 4 dias, só se podia pensar que a imagem olfativa da mãe, repentinamente ausente, era o que lhe faltava. Então, acho que retrata bem assim pensar nesse impacto da separação prematura. Doutor, ela vai trazer que Agnes se entrega à morte, né? Então, diante dessa separação totalmente brutal e precoce, né? E sua existência ameaçada e seu desejo profundamente frustrado. Então, cadê aquela pessoa que me reconhecia, que estava me dando afeto, né? E como que eu vou desejar agora? Com medo do mundo, né? E ao ser estimulada na zona erógena olfativa, né, esse lugar de sensibilidade maior dos órgãos sentidos, o seu narcisismo primordial é reavivado, possibilitando o ressurgimento do desejo de viver.
Então, o desejo aparece nesse reconhecimento. Claro que, com certeza, posteriormente, muitos impactos em relação à perda da mãe, mas esse reconhecimento trouxe, de certa forma, ela de volta, junto com o desejo do pai. Não foi só o estímulo afetivo. E agora o caso do Milene, outro caso para trazer para vocês, que esse está no livro Manual de Psicopatologia do Recém-Nascido, da Stoller do Mazetti. A Milene, ela nasceu prematura e foi hospitalizada por várias semanas, né, passando por cuidados em incubadora. A gente vê o problema da incubadora, né, nos casos de separação prematura. A mãe vivia em isolamento social, com histórico de depressão e ausência de vínculos afetivos significativos. Então, além da questão dela ter sido, né, separada da mãe, a mãe era sozinha e tinha suas questões. Não no sentido de responsabilizar a mãe, mas tudo que a mãe estava vivenciando, toda a angústia, passa para o bebê. Então, o bebê estava sentindo tudo isso. A gravidez não foi desejada, né, o pai foi excluído da relação. Então, né, já tinha ali um pouco investimento de desejo e não tinha o pai presente também. Então, situações que podem agravar, não no sentido que é necessariamente ter pai, não é isso, mas que precisa ter rede de apoio, precisa ter outros vínculos também, tanto para o bem das duas, né, de certa forma. Mas acho que a depressão materna aí, né, não auxiliou muito. E aos 11 meses foi observados, né, comportamentos estáveis e agitação intensa. Então, lembra que eu comentei da estabilidade emocional, das questões motoras? Então, apareceu nesse caso. Oposição frente à mãe, especialmente durante as refeições. Então, o lugar da parte alimentar novamente, né? Então, essa recusa à mãe também. E a mãe relata que só percebeu os sinais de interação da filha após cerca de 1 mês e meio. Então, no início do tratamento ali, ela começa depois, a 1 mês e meio, perceber que alguma reação da filha ali de um investimento. Claro que nesse trabalho ali com a mãe também. Na dimensão afetiva, né, a mãe preferia ver a filha inquieta do que calma, associando que a calma, o estado de calma ao período da incubadora. Então ela não queria ver a filha de certa forma inerte, né, pelo aquele lugar lá solitário da incubadora. Ela queria ver, então a inquietação para ela acomodava melhor. Mas excesso de inquietação também não era bom, né? A relação mãe e filha é marcada por ambivalência. Então, ao mesmo tempo que a mãe não queria, ela também se preocupa, né? Um desejo fragilizado e ausência de apoio familiar. Então, questões aí que não tem como a criança não reagir de alguma forma, né? Psiquicamente não tem como. E a interpretação, né, feita sobre isso, a inquietação constante pode ser vista como um sintoma na criança diante da depressão materna. Então, François Danton vai trazer muito essa questão de que crianças agressivas e insuportáveis, ela usa esse termo, ela diz que certamente são crianças que têm a mão dos genitores com um quadro de depressão, principalmente quando é a mãe. Porque a agitação, a agressividade é uma forma de tirar a pessoa da depressão. Por isso que pessoas depressivas são irritadiças, né? Porque é só a agressividade que tira daquilo fundo do poço. Não que seja bom, né, a agressividade, mas é o que tira. Então, por isso que acontece. A hiperatividade dela, né, funcionava como uma resistência à apatia, a tentativa de evitar o colapso emocional. Então, a própria bebê, para não voltar para aquele lugar da incubadora, foi para outro posto, hiperativa, né, agitada demais. E a separação precoce e a ausência de acolhimento afetivo impactaram profundamente o início de sua vida, né, comprometendo a construção de vínculos e autorregulação emocional. Então, esse primeiro ano de vida aí foi muito complexo. Por mais que havendo evolução, ainda assim tem as marcas, né, para ser lidadas ali a longo prazo, né, de certa forma. Então, é esses dois casos que eu queria trazer um pouco para vocês, né, para pensar nesse lugar aí da separação prematura, né, tanto a Agnes pensando um bebê pequeno, né, de dias de vida, como a Milene, um bebê um pouco maior, porém ainda um bebê, mas, né, acho que na Milene talvez mais evidente esse lugar, né, dos sintomas, enfim, né, a Agnes mais nesse lugar de anorexia e não reagir,
mais 2 casos, né, que mostram essa questão da separação prematura, né, como que traz um impacto aí devastador, uma catástrofe, né, de certa forma. Algumas referências, né, que eu até gostaria de mencionar, né, então, A Imagem Consciente do Corpo é um livro da Doutor, muito denso, porém, acho que um dos mais conteudistas, então ela vai dizer tudo sobre as fases do desenvolvimento e pensar nesse lugar, né, da vida intrauterina e nesse lugar também das psicopatologias. Então ela traz vários casos para pensar e nesse caso eu trouxe a Agnes justamente para trazer esse parâmetro aí do bebê, né? As etapas decisivas da infância também, ela vai em partes mais práticas para trazer, né, esse lugar dessas relações, então também muito bom. No jogo do desejo, ela vai trazer várias questões, né, dessa relação da constituição do desejo em si, mas em especial ela tem um capítulo específico da boneca flor. A boneca flor foi um instrumento terapêutico que ela utilizava com crianças, que é uma boneca que ela tem corpo humano e cabeça de margarida, que é como um símbolo da representação do bebê intraútero. Então o bebê ele não tem noção de rosto, né? Então ele tem noção de membros, então ela criou essa boneca justamente como uma forma de projeção. Então ali ainda com bebês, talvez mais visíveis ali, bebês um pouquinho maiores, a partir de 1 ano, mas um instrumento muito interessante também que ela traz nesse livro. Psicanálise e Pediatria, é a sua tese de doutorado, então ela vai fazer uma articulação entre ambos, principalmente nas fases de desenvolvimento, e vai trazer a apresentação do seu método da linguagem, que é esse método que eu comentei com vocês. Então não tanto ainda com bebês, mas já trazendo já esse lugar da linguagem aí na Constituição. Seminário de psicanálise com crianças, que são várias conferências transcritas, então ela vai trazer muitos casos clínicos, como casos clínicos e práticas, enfim, e que nesse que tenha o capítulo autismo, uma incubadora ou um autismo experimental, e outras questões também ali da infância, de anorexia também, nesse livro. E o Manual de Psicopatologia por Recém-Nascido, que é um manual psicodinâmico, né? Então ele que não é da doutor, mas conversa com a doutor de certa forma, que ele vai ter várias psicopatologias aí bem precoces para quem trabalha diretamente com o bebê, né? Então é claro que é um ponto de vista mais psíquico, mas pensando que o bebê tem que ser cuidado por todos, né? Então entender esse lugar psicossomático, né? Por que de repente o bebê não dorme, por que ele dorme, né? Então, os quadros mesmo de evolução autística ali, logo precoces, né? Psicoses, esse lugar materno, então, né? Para quem trabalha, né? Então, enfermeiros, médicos, né? E todos que trabalham com bebês, eu recomendo, né? De alguma forma ali, pelo menos, ficar do ladinho e usar quando necessário. Então, foram os livros que eu utilizei para trazer a questão da dor da separação prematura, e esse tema eu escolhi justamente para mostrar assim esse impacto nos primeiros meses de vida, né, como que isso funciona, né, de certa forma ali no psiquismo, né, como que isso vai trazer o impacto, né, e também por conta da minha tese de doutorado que eu estou finalizando, que tem o tema Intervenção Precoce com Bebês, a clínica psicanalítica, né, de Françoise Doutor. Então eu vou trazer essa temática, uma área que eu estudo, né, então tem vários pontos aí que a gente pode pensar nessa clínica, e essa clínica é urgente, então, né, eu endereço também essa questão aos outros profissionais da área da saúde, que também olhem o bebê e se unam aí à psicologia, à psicanálise, né, para a gente ter um trabalho em conjunto, né, e auxiliar todos. Então, era um pouco disso que eu queria trazer. Espero ter contribuído um pouco. E nós nos vemos na próxima. E agradeço a oportunidade.